Aqui nos estúdios, o advogado especialista em direito público Elbert Gonçalves. Ele que vai falar sobre os direitos que os moradores têm, aqueles moradores que foram afetados pelas fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias. E gente, previsão de mais chuva. Adriana Ferreira já trouxe essas informações hoje aqui ao longo do Super N. Bom dia para o senhor, prazer tê-lo aqui. Obrigada por ter vindo conversar com a gente. Bom dia, Thalita, um prazer enorme estar por aqui. Bom dia a todos os ouvintes da Super, do jornal Super N. Eu começo a te perguntar, Elbert, em relação às medidas, a postura adotada pelas prefeituras. Antes da gente falar sobre os direitos de cada morador que foi atingido, começo te perguntando se todo o estado tem uma medida única que deve ser tomada em relação a esse morador. Thalita, essas medidas elas estão sendo tomadas de formas diferentes por cada prefeitura. Existem algumas prefeituras que já estão mais avançadas neste processo, estão mais proativas, e outras prefeituras que ou ainda não ofereceram benefícios ou estão dando formato diferente ao oferecimento desses benefícios. Eu cito, por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte. Ela já tem um canal próprio para solicitação de parte desses benefícios. Eu cito a isenção do IPTU. Ao passo que, por exemplo, a Prefeitura de Contagem já estabeleceu que a isenção deste IPTU dos atingidos pelas chuvas, ele será implantado automaticamente por um ato próprio que será feito pela própria Prefeitura, conjuntamente com a Defesa Civil. Então, a conduta, ela tem alterado aí de prefeitura para prefeitura. E quem foi afetado, o morador que foi afetado, independente da cidade, o que fazer, a quem recorrer? Este morador, ele tem que procurar o ente mais próximo, o ente público mais próximo dele, neste caso, as prefeituras, a prefeitura local, para solicitar toda a assistência. Então, em alguns casos em que se verificarem a responsabilidade ou a negligência do poder público, na manutenção das condições do local, este morador, ele pode, inclusive, em última instância, demandar contra este ente público para solicitar, por exemplo, uma reparação de dano material, que seria a recomposição pela perda do que se teve. E quais são os direitos de quem teve a casa ali invadida pela água? Tem diferenciação? Por exemplo, a casa foi invadida pela água, mas a pessoa já mora numa área de risco, já foi alertada pela Defesa Civil, pela Prefeitura, pelo Estado. Como que faz essa diferenciação? A pessoa, ela não é responsável em si pelo dano sofrido, porque o ente público, seja o Estado, a União, o município, ele tem que prover condições de moradia. Se ele permite que haja uma exploração desses locais de maior dificuldade, porque para essas pessoas não existe opção de outro local de moradia, ele não pode repassar isso para o morador e dizer que ele não teria obrigação. Essa pessoa, ela tem direito à recomposição de sua casa, ela tem direito de, neste momento de perigo maior, ter um local seguro para ela morar, seja um abrigo, seja o que eles estão chamando de pousadas, e até mesmo antes de acontecer esses acidentes, porque muitas vezes o morador, ele está numa situação de risco, ele consegue fazer esse autodiagnóstico, mas ele diz: eu não tenho para onde ir. Neste caso, tem sim. A prefeitura, ela tem que acomodar essa pessoa e suas famílias em locais seguros, e há prefeituras que estão implantando, inclusive, programas para acolhimento dessas famílias e de seus filhos, como oferecimento de escola em tempo integral, com refeições, com espaço lúdico, a fim de minimizar isso até encontrar uma outra solução, que seja a recuperação destes locais e das casas. Essas ações se restringem apenas aos danos materiais ou danos morais também devem ser considerados? Essas ações, elas incluem principalmente o dano moral sofrido por essas pessoas. Evidentemente, o poder público, ele terá muitas restrições de promover essas indenizações no que diz respeito ao dano moral. Talvez haja uma política pública para a recomposição material, mas o dano moral em si é papel de cada indivíduo que se sentir lesado buscar o seu direito por meio do exercício de ação própria, ajuizamento de ação contra quem for responsável por esse dano causado. O que seria um dano moral, por exemplo? O dano moral é a
perda do local que se chama de lar em razão da negligência do Estado. É tudo que se tem, o local onde a pessoa reside, tudo que ela quer depois de um dia intenso de trabalho é retornar para sua casa, e independente do local onde for, e ela perde tudo. Então as referências vão embora, as memórias vão embora. Então o dano moral ele está nesse aspecto de difícil recomposição, inclusive. E aí a indenização pecuniária que viria disso, que é a indenização em dinheiro, seria para tentar minimamente cobrir um pouco dessa situação. E a tramitação em casos assim, como que é moroso? A gente sabe que a gente está falando de uma justiça, né, que Sim. às vezes é falha, e de uma situação principalmente, Elbert, que envolve a chuva, envolve recursos do Estado, envolve também as prefeituras que estão quebradas, melhor dizendo, por falta de repasse do Estado, que já foi regularizado na maioria, mas que agora sim também ainda vive uma crise muito intensa. Mas como que as pessoas podem fazer para recorrer? Qual que é a melhor indicação? Procurar um advogado, defensoria pública? O que seria neste caso? As pessoas que se enquadram nessa situação, que tiveram perdas em razão desses eventos chuvas, primeiro nós temos que considerar o grau de previsibilidade ou imprevisibilidade deste evento. E em razão das condições climáticas, Thalita, que hoje nós temos, o aumento do volume das chuvas, a própria estrutura de nossas cidades, que fizeram com que essas cidades se transformassem, esses rios, né, que hoje estão cobertos, se transformassem em cidades. O poder público ele tem responsabilidade sobre esse gerenciamento. Durante muito tempo ele não teve essa preocupação, mas hoje a própria natureza está apresentando resposta. O que acontece nessas grandes inundações é porque os rios, os córregos, eles estão tentando retomar o lugar do seu curso normal, que foi sobreposto por uma selva de pedras. Então essas pessoas elas podem procurar a Defensoria Pública de seus estados e suas cidades para interposição de ação judicial para a reparação desses danos, podem procurar advogados também particulares para orientá-las e encaminhar tudo isso. O processo em regra é um procedimento moroso, mas que ao final ele tem resultado, independentemente até desse quantitativo aí financeiro do município, do estado, porque ele tem que ter ou compulsoriamente terá recurso para poder fazer essa recomposição. Em relação aos impostos, por exemplo, IPTU, a gente sabe, né, que está na época do IPTU, liberação talvez do FGTS, é direito também de quem foi atingido? Sim, é um direito do cidadão atingido. No primeiro momento, a isenção do IPTU, as prefeituras locais, elas estão regulamentando essa forma. Belo Horizonte já tem um padrão, no site da prefeitura tem toda a explicação de como solicitar isso. A prefeitura de Contagem, como eu disse, vai trazer essa isenção automática, né, depois de uma verificação junto à Defesa Civil. O cidadão que não for contemplado, ele sim poderá procurar essa prefeitura para obter a isenção do benefício do IPTU. O FGTS, ele poderá também ser sacado. O cidadão ele tem que procurar, Thalita, uma agência da Caixa Econômica e solicitar o levantamento do fundo de garantia que houver. Para isso, ele precisa basicamente de um laudo da Defesa Civil comprovando o dano. A gente está recebendo aqui uma mensagem do nosso ouvinte, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o nome. O Rubinho se identificou assim. Ele está falando aqui, gostaria de saber sobre o meu caso. O bombeiro foi na casa do meu vizinho, a casa dele que fica num barranco, né? A casa do vizinho, pelo que eu estou entendendo. E o bombeiro também pediu para mudar da minha, porque a casa desse vizinho pode desabar. Eu não tenho para onde ir, vou ter que pagar um aluguel. O que a prefeitura vai poder fazer por mim? Nesse caso também ele tem direito a esses abrigos, afinal de contas, ele precisa ser retirado de casa, não é isso? Sim. Oi, Rubinho, bom dia. Muito interessante sua pergunta. Você, Rubinho, tem direito. Eu aconselho, se o órgão público, né, o Corpo de Bombeiros já diz que você tem que sair, é melhor que saia mesmo, não coloque em risco a sua vida e toda a sua família. E você
pode procurar a prefeitura, porque ela tem que te encaminhar para um local seguro, e se não houver esse local, que seja um abrigo, uma pousada ou qualquer outra, ou um oferecimento de um aluguel social, você pode fazer a alocação de um imóvel e sim tomar uma providência jurídica de ressarcimento desses valores que você pagará por conta própria, por ter que deixar o seu imóvel em razão desse fato. O senhor falou de abrigo, o que é chamado aí também pousadas ou aluguel social. A população tem escolha, por exemplo, não quer ir para um abrigo, tem o direito ao aluguel social ou não é um dever da prefeitura? A prefeitura está oferecendo ali o abrigo. Em regra, Thalita, se a prefeitura providenciar este local, a pessoa ela não teria essa opção de escolher um aluguel social, porque a prefeitura está cumprindo com a sua função de cobrir, ainda que transitoriamente, essa situação. Agora, este abrigo e essa pousada, ela tem que ter condições de garantir dignidade a essa pessoa, porque se for um local extremamente ou um local precário, por exemplo, a pessoa ela não vai poder ou não vai ficar durante um período alongado alojada numa escola, dormindo no chão. Então, este abrigo, essa pousada, este local, ele tem que garantir condições mínimas de dignidade que todo ser humano merece ter. Conversamos com o advogado especialista em direito público, Elbert Gonçalves. Tem muita gente aqui que está participando com a gente, Elbert. Muita gente tirando as dúvidas também. Esse é um assunto, é claro, que vai ser muito discutido. Inclusive, já deixo aqui o espaço da Rádio Super aberto para você, para que você possa voltar mais vezes ao longo da nossa programação, para que você possa esclarecer também outras dúvidas. Mas te agradeço pela entrevista de hoje. Foi muito boa aqui pra gente poder tentar pelo menos explicar um pouquinho, né? Porque há tanta dúvida, acho que todo mundo tá sem saber o que pode ser feito, o que precisa ser feito, e de fato ainda é uma situação que ainda é muito desconhecida. Thalita, muito obrigado. Eu quero só complementar aqui que, além do fundo de garantia, a Bolsa Família ela também pode ser antecipada para as pessoas deste caso. Da mesma forma, vá até uma agência da Caixa Econômica, solicite essa antecipação de posse de um laudo da Defesa Civil. Muito obrigado mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com você, Thalita.